Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Neurotalks, a sua dose semanal de saúde mental e prevenção de burnout. E hoje é um dia muito especial, porque eu tenho uma convidada de muito peso, uma pessoa que direcionou a minha guinada. Talvez você nem saiba disso, mas você direcionou a minha guinada para essa questão da prevenção do burnout. Você me inspirou e me inspira até hoje. Então, eu estou aqui com a minha querida Isabela Camargo, jornalista, apresentadora e mãe da Angelina, não é isso? Esposa do Thiago Godoy, maravilhoso. E seja muito bem-vinda, Isa. Obrigada, Ana. Estou bem feliz de estar aqui. E que bom saber que eu pude contribuir nessa sua jornada, porque nós só vamos conseguir mudar algo como sociedade juntos. Perfeito. Quando a gente soma forças e trabalha na prevenção. Exato. Eu sempre fui uma pessoa com uma tendência absurda a, me jogar no trabalho e ser muito workaholic, mas não por uma necessidade de trabalhar, mas por uma paixão. Sim. E eu me identifiquei muito quando você começou a falar sobre o processo que te levou ao burnout, né? E também quando li no teu livro, que aliás está aqui, porque é um livro que eu realmente fica na minha cabeceira, pessoal. Isso não é demagogia, a Isa sabe disso, eu falo e indico para os meus pacientes, porque o livro da Isa é um livro necessário. E quando ela fala que o processo do burnout, ele é um processo que tem paixão envolvida, eu me identifiquei muito. Primeiro que o livro não é sobre burnout, tá, gente? Isso é uma pergunta que todo mundo me faz. Eu quero entender o burnout. Não é o livro. Esse livro, ele veio bem antes do burnout, foi em 2017, quando eu ainda trabalhava na TV Globo como apresentadora da Previsão do Tempo, e as pessoas faziam piada comigo, dizendo que o tempo estava passando mais rápido. E aí aquela inquietação me fez buscar essas respostas. Será mesmo que o tempo está passando mais rápido? Ou nós é que estamos passando mais rápido pelo tempo? Aí nessa jornada de pesquisas para encontrar essa resposta, foi quando eu tive o meu burnout. Que é como se Deus dissesse assim: agora você pode falar sobre esse assunto. Que você tem uma experiência para trazer clareza o que pode acontecer com a gente quando nós não respeitamos o nosso tempo. Então, o burnout é uma das consequências apenas. Né? Você tem outros problemas de saúde e nos relacionamentos. Então, quando você fala do livro, é uma alegria poder explicar isso já assim na cara, né, do podcast, para que até você também escolha, né, se você quer continuar ou não no podcast, porque dar um tempo e encontrar limite neste mundo que nos parece sem limites é responsabilidade nossa. Perfeito. E aí, quando você terceiriza, quando você deixa nas mãos de qualquer pessoa, e aí entenda, dentro da empresa, o RH é responsável. Sim, o CNPJ é responsável por muitas coisas, mas o autocuidado é individual, é cada um. Então, o ambiente pode ser tóxico? Pode, mas os seus comportamentos não podem. Só que eu só descobri isso depois, né, gente? Depois, né, de tudo que eu vivi. Exato. Então, a história do livro é engraçada porque dá outro livro. Então, ele fala sobre as percepções do tempo, tem 150 entrevistas de pessoas que ajudam a explicar que o tempo da natureza está no ritmo da natureza. Nós é que estamos muito mais acelerados. E aí, no livro eu explico por quê. Por conta da tecnologia, do avanço da comunicação e dos transportes. Exato. E aí, quando a Isa vai falando, né, dessa coisa do tempo e de uma forma muito inteligente da gestão do tempo, ela acaba se contando sobre o processo do burnout e essa paixão que aconteceu, né, que envolveu ali. Isso é uma coisa que me tocou profundamente. E aí, eu comecei a pensar assim, puxa, eu como neurologista, né, Isa, porque a gente sempre via o burnout muito na mão do psiquiatra, né? E aí eu pensei, puxa, eu como neurologista, eu vejo tantos sintomas relacionados ao burnout, por exemplo, dores de cabeça constantes, que as pessoas vão negligenciando e vão lá se entupindo de analgésico. Você fala lá da Necessaire. Da Necessaire, vai ficando cada vez maior. Né? E eu falo do abuso de analgésicos, né? Porque a dor de cabeça, tem gente que não sabe, mas se você vai tomando analgésico com muita frequência, ele para de funcionar. E você acaba fazendo abuso do analgésico. E a dor de cabeça vai ficando cada vez pior. Sim. Aí eu tenho a insônia,
que é da minha área, que é um problema seríssimo, que você também fala muito. E eu tenho também os problemas cognitivos, perda de memória, que é o tal do apagão. Total. Que são sintomas neurológicos. Aí eu falei assim, puxa, por que então uma neurologista não pode falar de burnout, né? Deve. Então, exatamente. Aí Deve. foi aí que eu me conectei com a tua história. E aí, Ana, quando você fala, eu me reconheci quando você fala em paixão. Vamos lá, né? Para você que está nos acompanhando. Quando você precisa pedir algo para alguém, você vai pedir para quem faz ou para quem não faz? Né? Você numa empresa, você vai pedir uma tarefa para quem entrega ou para quem não entrega? Então, naturalmente, uma pessoa que faz bastante, ela vai fazer cada vez mais, porque já é do perfil dela uma execução que atrai outros pedidos. Na prática, significa o seguinte, quando você quer abraçar o mundo, né, se você quer abraçar o mundo, você pode ficar sem o seu próprio abraço em algum momento. Então, qual é o perfil, né, das pessoas que podem desenvolver o burnout? Falando de burnout especificamente. Pessoas muito responsáveis, muito comprometidas, muito apaixonadas pelo que fazem, porque não veem problema em fazer demais aquilo que causa prazer e que traz algum tipo de reconhecimento. Outra característica em comum que eu tenho feito questão, inclusive, de perguntar nos cursos da produtividade sustentável, quando você começou a trabalhar? Ana, quantos anos você tinha quando você começou a trabalhar? Por ser médica, a gente começa a trabalhar muito tarde, né? Não digo trabalhar literalmente. Quando você começou a fazer algum tipo de serviço em troca de alguma coisa? Adolescência, né? Adolescência, 16 anos. Pronto. Uma característica que eu consegui cruzar também com mais de 4.000 pessoas, além da minha experiência, são pessoas que começam a trabalhar cedo. Pessoas que começam a trabalhar cedo, são responsáveis, comprometidas e gostam do que fazem, têm muito mais chance de ter burnout. Agora, uma coisa muito importante, Ana, é assim. Quando eu disse, né, só tem burnout quem ama o que faz, aí umas 2 pessoas me procuraram e falaram assim, Isabela, não é bem assim, porque no emprego que eu estava, eu era obrigado a isso, obrigado àquilo. Ok, então, para as pessoas que ainda não reconheceram que são as únicas responsáveis pela própria vida, eu falo que quase todas as pessoas que amam o que fazem podem ter burnout. Vai ter exceção. Mas na prática, gente, você pode desenvolver o burnout se estiver em um ambiente, aí vamos lá, que vai ter algum tipo de assédio e em que os recursos são inferiores às demandas. Na prática é assim. Ana é padeira, eu vou lá e te levo matéria-prima para você fazer 100 pães. Aí um dia eu falo assim, Ana, você vai ter que fazer 200 pães agora. Não, mas Isabela, eu não tenho como fazer 200 pães com esse material que eu fazia 100. Não, se vira. Aí você, muito esperto, muito inteligente, muito comprometida, muito responsável, você vai dar um jeito. Entende? Perfeito. Aí aquilo se torna regra. Então não é mais exceção da nó em pingo d'água, não, agora é regra. E isso a longo prazo vai causando um estresse, especialmente em profissionais que não podem errar. Perfeito. Que é o primeiro grupo do burnout. Médicos, né, profissionais da área da saúde, professores, bancários, jornalistas, policiais. Então, Ana, a questão do burnout, ela é muito simples se a gente quiser olhar para o problema com maturidade. Ou ela vai ser complexa. Para quem ainda está lá na posição de vítima e achando que o mundo está contra nós. Não está. Perfeito. Eu descobri isso depois de, assim, essas olheiras aqui foram períodos bem desafiadores, Ana, porque quando eu vivi a minha experiência com burnout, eu não sabia de nada disso. Então nem se falava em burnout, né, Isa? Você acho que foi uma das primeiras pessoas a falar abertamente sobre isso. É curioso, né? Que quando eu entrevistei algumas pessoas para o capítulo de doenças do tempo, que isso não é uma invenção minha, isso desde a década de 80, nós temos um profissional americano que fala sobre as doenças do tempo como depressão, ansiedade, ou seja, todas que te colocam num tempo diferente do presente. E aí eu fui pro Ricardo Boechat, falando de depressão, o Padre Fábio de síndrome do pânico, e eu tinha uma psicóloga que falava sobre o burnout. Naquele momento em que eu a entrevistava, eu não reconhecia em mim os mesmos sintomas que ela mencionava. Tamanha é a nossa resistência em confiar no que o seu corpo está te dizendo. Perfeito.
fiz o capítulo, mandei pra editora, e aí depois eu tenho o burnout. Aí eu substituí as histórias, né? Claro. Porque é muito mais factível quando você fala algo que você tá vivendo, ou seja, foi só mais uma confirmação de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Mas, de fato, até aquele momento eu nunca tinha ouvido a palavra burnout. Até entrevistar uma pessoa, e também entrevistei, botei lá, beleza. Depois eu vivo a experiência, sabe? E aí, Ana, naquele momento, em 2018, quando eu vivi um grande apagão ao vivo, e depois cheguei sob risco de convulsão, eu fiquei 1 ano sem dirigir. Eu fiquei meses sem compreender um texto. Eu me lembro de chegar na clínica do Dr. Fernando, neurologista, Fernando Gomes, que foi quem me acolheu naquele momento. Eu cheguei com o contexto para ele, assim, com várias cores rabiscadas, né? Eu usava canetinha de marcação, falava, doutor, eu não consigo entender o que está escrito aqui. E eu tinha tentado ler de diversas maneiras, com diversas cores e grifos e tal. Então, existem sequelas do burnout que nunca vão se recuperar. E eu falo isso por experiência própria. Então, não sei qual é a sua opinião, mas para mim, burnout não tem cura. Tem tratamento. Tem controle. Controle e vigilância constante. Perfeito. Recentemente, eu fui apresentar a Virada Zen lá na Zona Leste, tá? Para quem não é de São Paulo, eu moro na Zona Sul, no extremo da Zona Sul, e estava indo para o extremo da Zona Leste. Aí eu, papai financeiro, junto com a Angelina no carro, era domingo, então foi toda a família, né, pro trabalho da mamãe. Saímos com um tempo hábil. Só que no meio do caminho, a gente não conseguia encontrar o portão. Só para você entender o que é sequela do burnout. Não conseguia encontrar o portão. E aí faltavam alguns minutos para começar o evento. E aí você fala com a pessoa no telefone, não encontra o portão, e o tempo foi passando. Vai me dando um calor, eu abro a janela, eu comecei a ficar irritada, eu comecei a ficar assim, um negócio. Aí o Thiago falou assim, Isabela, você não vai entrar ao vivo no jornal. Então, hoje, me atrasar para um compromisso em que eu estou responsável pela apresentação, nesse caso, né, especificamente, me traz... a mesma memória, né? E aí meu corpo reage igual. Claro. Vamos supor que eu não tivesse um lado de lá compreensivo. Se eu tivesse um empregador, neste caso, em que 1 minuto que eu atrasasse, o meu salário estivesse comprometido, ou seja, o meu emprego estivesse comprometido, eu teria entrado em curto-circuito de novo. Percebeu? É como aquelas pessoas, desculpa, é como aquelas pessoas que quando são sequestradas e ficam muito tempo dentro de um lugar com um cheiro específico, quando sentem o mesmo cheiro, retomam. É a mesma coisa. Então, de forma muito objetiva, eu fiquei 1 ano sem dirigir, meses sem conseguir compreender um texto. No dia do apagão eu cheguei sob risco de convulsão. Então, do que nós estamos falando? De um problema muito sério. E você sabe que essa memória que você fala, né, é uma memória que a gente chama de memória afetiva. E por que acontece isso, né? Porque a gente tem ali o hipocampo e a amígdala, que são 2 estruturas do nosso sistema límbico, que é o nosso sistema mais primitivo das emoções, que o hipocampo, por exemplo, ele está altamente comprometido, ele muda a arquitetura, as células nervosas mudam no burnout. E a amígdala, que é quem dispara nas situações de medo e de ansiedade, a amígdala ela fica hiperreativa. Então, o que acontece? Quando você tem uma situação que, de repente, te faz lembrar por alguma questão, né, daquilo que você viveu ali no ao vivo, né, Isa, que você conta e que deixa todo mundo com uma situação mesmo de se colocar no teu lugar, de uma empatia danada, a gente fica pensando como que tudo aquilo que você vivenciou. E, puxa, você sabe, eu já te contei, eu tenho pânico também, né, e o meu pânico foi de dirigir, de carro, e por isso também que até hoje, em algumas situações ali no carro, eu tenho crise de pânico, e é isso, você está atrasada, você está numa situação de... ameaça. De ameaça, exatamente. Você está numa situação de ameaça, você pode ter uma crise parecida, né? Um gatilho. Então, isso acontece por uma memória afetiva. E aí, o que eu queria te perguntar é assim, né, Isa? Você hoje, a gente sabe quem te acompanha, né? Antes de ser sua amiga hoje, eu sou uma grande fã sua, te acompanho de perto. A gente sabe hoje que você
apresentadora da Band, uma super palestrante, você é host do podcast, né, do Zencast, do Zen Club, enfim, você tem várias escritora, best-seller, e tudo mais que você faz. Como que você hoje consegue manter essa vigilância, né, que é tão importante para não burnoutar de novo, para não entrar de novo naquela espiral? Ótima pergunta. Ana, vigilância constante e reconhecimento de quando eu excedi na agenda, excedi no número de atividades, excedi no número de raciocínio. É minha responsabilidade, /obrigação, /dever, como você quiser chamar, pegar leve no dia seguinte, que é o que eu chamo de equilíbrio dinâmico, né? E aí, aproveitando que a gente está em novembro, Papai Noel, muito esperto, ele não vai ter burnout se ele entender que se o período que ele mais trabalha do ano é novembro, dezembro, percebe? Tem Papai Noel, gente, que tem que estar em 3 shoppings no mesmo dia, né? Então, veja, o Papai Noel não vai burnoutar, porque ele já sabe, novembro, dezembro, aquele é o período mais intenso do trabalho dele. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, Isabela, eu sei quando são os dias mais intensos do meu mês. Uhum. E aí pode ser o show do Coldplay, eu não vou poder aceitar, porque a minha agenda já vai estar cheia. Então, essa sabedoria que eu levo nas empresas é a seguinte: cada um sabe das dores e prazeres da sua profissão. Quando a gente escolhe uma profissão, existe uma complexidade de informações que vão provocar variáveis que vão gerar estresse positivo ou negativo, que é o estresse adaptativo ou o estresse crônico. Sabendo disso, é minha responsabilidade não ficar tuchando coisa na agenda. Isso é com o tempo. Então, você que está nos acompanhando, você não precisa ter um burnout para começar a fazer isso hoje na sua vida. E por N razões, desculpa, eu tinha muito pavor de ver buraco na agenda. Eu tenho 2 horas livres. Nossa, eu não posso ficar sem fazer nada nesse tempo. O que eu vou fazer? E hoje, então, respondendo a sua pergunta, como que eu faço para equilibrar a minha dinâmica de vida, que hoje está muito alinhado ao meu propósito de vida, que eu descobri, inclusive, pós-burnout, tendo essa consciência de consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Uhum. Não acreditando mais naquela ilusão de que se eu não dormir bem essa semana não vai me acontecer nada. Se eu não fizer isso ou se eu fizer aquilo, isso não vai acontecer nada. A gente esquece, para. O mundo não te deve nada, ninguém te deve nada. É você com as suas escolhas e ponto. E a gente faz 35 mil escolhas por dia. Agora, Ana, uma coisa muito séria. E eu tenho aí um exemplo para te dar. Outro dia eu encontrei uma servidora pública que, quando me encontrou, ficou super feliz. Isabela, nossa, que bom te encontrar, porque eu tive burnout e tal. Falei, há quanto tempo você teve burnout? Faz 6 meses. Aí eu falei, cuidado com o segundo. Ela me olhou, como assim cuidado com o segundo? Eu falei, nunca ouvi falar disso. Eu falei, então, deixa eu te explicar. Pior que o primeiro é o segundo. Pior que o segundo pode ser o terceiro ou um AVC. Aí eu já não vou entrar na área da doutora, né, que é especialista aqui, ou um infarto. Por que que o segundo tende a acontecer com muita frequência? Porque dependendo da maneira como você maneja o primeiro burnout, você vai se tratar com respeito, dignidade, respeito inclusive pelo ambiente que causou o burnout, né? Por isso que uma das primeiras medidas do tratamento do burnout é o afastamento do ambiente estressor. Perfeito. É como você, jogador de bola, jogador de futebol, se você machucar o joelho, o que você vai ficar longe? Sai de campo. Vai ficar longe do ambiente estressor, o ambiente que te machucou. Não precisa desenhar muito para entender por que Claro. você precisa sair do ambiente de trabalho. Mas, dependendo do manejo da empresa e de como você lida com a situação e do apoio que você vai ter ou não, você vai, na primeira melhora, querer mostrar que, tô bem, hein? Tô conseguindo dirigir. Tô conseguindo. Não, pode vir, imagina, eu tô ótima. Então, esse tempo que geralmente os médicos do trabalho de 15 dias, deixa eu te contar um negócio. Burnout não chega de um dia pro outro. Então, ele também não vai embora de um dia pro outro. É igual a obesidade. Eu amo essa sua frase. amo. Do peso ideal à obesidade, existe o sobrepeso. Eu vou falar por mim. Eu estou quase 7 quilos acima do meu peso.
Eu tô ultra Você vigilante. acabou de ter aquela delícia da Angelina. Não, mas aí por N razões e um monte de coisa, eu estou 7 quilos acima do meu peso. Ai, que bobagem, Isabela, acho que não, você tá ótima. Não, gente, nós estamos falando de saúde, não estou falando de estética, entende? E aí, se você tem informações da sua família, que a gente não herda só a cor dos olhos, né? Você tem questões hereditárias, de novo, o seu nível de consciência pode aumentar. Então eu, Isabela, sabendo que na minha família tem diabetes, como eu vou deixar um sobrepeso dominar a situação? Eu tô abrindo a porta para diabetes. Perfeito. Vamos trazer isso pro burnout? Vamos lá. Se eu, que sou uma pessoa comprometida, responsável, acredito em meritocracia, vou trabalhar bastante. Vou dizer sim para tudo que me pedem. Caio na armadilha da competência, que é: Ana, parabéns, você fez um excelente trabalho, agora eu vou te dar mais um trabalho. Ai, que delícia. Aí você, que acredita na meritocracia, você fala: bom, 1 hora meu salário aumenta. Não, 1 hora eu sou respeitada. Uma vez eu ouvi uma frase maravilhosa, não vou lembrar de quem, que disse assim: quando você diz sim para tudo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. E isso foi depois do burnout. Então, eu era uma pessoa que eu dizia sim para todo o trabalho. Eu acho que essa frase está no Essencialismo, do Greg McKeown, naquele livro Essencialismo, que é maravilhoso. Você vê que eu nem lembro quem foi, mas não é minha, tá, gente, essa frase. Eu amo essa frase. Porque nós temos uma tendência a dizer sim para tudo, com medo de rejeição, com medo do que vão pensar, com medo de perder uma oportunidade. Mas não dá, gente. E aí, Ana, o que eu posso dizer, com todas as letras: depois do primeiro, cuidado com o segundo, porque você vai estar sentindo tanta culpa. É uma mistura de onde eu errei, por que eu deixei chegar nisso, e agora o que eu faço? E aí a empresa te demite, né, como foi meu caso, ou não faz uma reabilitação adequada. Você está perdido. Aí o seu corpo, com o fiapo que tem, é como se um tanque de combustível, assim, sabe? Você foi lá, conseguiu parar no posto, abasteceu 5 litros, aí você quer andar 100 quilômetros, aí você, não, vou conseguir agora andar 100 quilômetros com 5 litros. Vai parar de novo. E esse segundo burnout, Ana, é violentíssimo. E sabe o que é o pior? Que de repente você não vai ter quem te ajudar. Ou se você tiver quem te ajudar e chegar no hospital que não tem preparo para pegar uma pessoa em colapso, sabe o que vão falar para você? Como eu ouvi? Não. Mocinha, vai descansar, né? Tá nervosa. Então, existe um despreparo muito grande ainda de muitos profissionais da área da saúde, muitas empresas, mas depende de nós, em ambientes como o seu, da gente levar a autorresponsabilidade. Então, de novo, alguns modelos em empresas são bem ruins. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Vida é uma só, Ana. Eu concordo com você. Crachá você pode ter vários, emprego você pode ter vários, até carreira você pode mudar. Mas vida é uma só. Vida é uma só. E você sabe, você está falando de uma coisa super importante. Eu tenho ficado assustada com a quantidade... Como eu acabei me especializando muito nessa questão da saúde mental e do burnout, acabo que eu tenho muitos pacientes hoje em dia que me procuram por isso. E eu tenho ficado assustada com a quantidade de profissionais, inclusive da área, psiquiatras, que não dão diagnóstico de burnout para um paciente que claramente está em burnout e dão diagnóstico de depressão, de ansiedade. E você sabe a diferença legal que isso tem. Quando você tem um afastamento ou um atestado ou um relatório por burnout, que é uma doença ocupacional, que se tem claramente um nexo causal com aquela ocupação, ou uma simples depressão, né? Então, simples não, deixa eu só corrigir, né? A depressão ela é muito complexa, mas veja, se o psiquiatra está falando que você tem depressão e não é burnout, você está eximindo aquela relação de trabalho, tá? Não estou dizendo que a culpa é da empresa, mas você está tirando, né, da questão ocupacional. Então, eu tenho ficado assustada de ver, né, o despreparo mesmo dos profissionais, psicólogos, psiquiatras, neurologistas que não têm a menor ideia, clínicos gerais, geriatras, profissionais de saúde, cardiologistas. A gente precisa criar ali uma forma, sei lá, eu já até pensei em fazer um curso, sei lá, eu preciso, sabe, eu acho que essas pessoas têm que
aprender, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa divulgar mais informações sobre isso, sabe? Informações técnicas, porque isso atrapalha muito a vida das pessoas, né, Isa? E as pessoas ficam lá muito tempo atrás de relatório, atrás de perícia no INSS. Eu sei porque isso acontece, Ana. Eu me lembro quando eu fui entrevistar o Rafael Hensel para o livro. Rafael Hensel é aquele jornalista que sobreviveu ao acidente com o avião da Chapecoense, né? E ele me disse que quando ele estava no INSS para voltar a trabalhar, depois do acidente, ele menciona isso, inclusive está no livro, que ele tinha que provar para aquelas pessoas do INSS que ele queria voltar a trabalhar num ambiente em que sabemos existem pessoas que não querem voltar a trabalhar e fingem doenças. Então, eu também entendo o pé atrás que muitas pessoas têm quando nós falamos de burnout. Porque um osso quebrado, tem gente que frauda. Imagina uma percepção doutor, eu não estou conseguindo entender esse texto. Não é palpável, não é palpável. Muito bem, por isso que hoje gente, eu levanto todos os dias da minha cama para pedir um medidor. Qual é o microscópio das bactérias? Até o século XVI, gente, os médicos não reconheciam a existência de bactérias. Sim. Aí inventou o microscópio. Tudo mudou. Ah, não. Tem bactéria. Então, eu luto todos os dias. Eu não gosto da palavra luto, mas eu acordo todos os dias. Torcendo, né? Provocando, não é nem torcendo, não, porque todos nós podemos cobrar das pessoas que podem desenvolver isso um medidor. Do que você está falando, Isabela? O que eu preciso ter de número ou de dados para dar um diagnóstico? Né? No caso do diabetes, por exemplo. Sim, você tem que ter uma glicemia, uma hemoglobina glicada, é isso. Um teste de insulina. Pronto. E do burnout, eu sei que o cortisol ainda não é. É porque tem gente com cortisol normal que está em burnout, Isa. Sim. Né? Então, ainda nós não temos com letra maiúscula. O marcador biológico, né? Mas será que eu não posso considerar... Ana, há 4 anos eu tive burnout. Eu já ofereci os meus exames para dezenas de especialistas. Inclusive essa semana, para um que é autor de um livro chamado Burnout, a Doença que Não Existe. Eu falei, doutor, eu faço questão de lhe dar os meus exames de 4 anos. E a sorte é que eu pude fazer num hospital que tinha a comparação, né? Então você consegue ver período e subida e descida de hormônios e tal. Nunca ninguém quis. Ninguém. Aliás, eu estou à disposição se você quiser. E se eu trabalhasse com pesquisa clínica, com certeza. É só analisar. Não, esse hormônio aqui a gente não pode dizer que... Tá, mas será que ele vai te levar a algum outro caminho? É disso que eu estou falando. Claro. Né? A gente sabe que a medicina é a ciência das verdades inconstantes. Fico imaginando quando o Nicolau, sabe o seu Nicolau Copérnico, foi lá atrás e falou assim, gente, então, a Terra não é o centro do universo, tá? Não, como você pode ousar em dizer isso, né? A Terra é o centro do universo. Não é. Hoje nós já sabemos que não é, entende? Então, eu não tô, Ana, aqui para apontar dedo para ninguém. Zero julgamento. Mas depois do que eu vivi e de tudo que eu ouço todos os dias nas minhas redes, que é a forma como todo mundo tem para se aproximar de mim, eu vou lhe dizer que nós precisamos de mais diálogo e de mais maturidade, vontade para resolver o problema. Então, falar que o problema existe, todo mundo fala, ok, próximo passo. Como nós vamos resolver o problema? Eu estou à disposição de quem quiser. Tá aqui meus exames, pode ajudar em alguma coisa, pode não ajudar em nada, mas pelo menos vamos olhar, porque o problema existe. Se o Código Internacional de Doenças incluiu o burnout como um fenômeno ocupacional, não é uma doença, mas é um fenômeno, um conjunto de sinais e sintomas relacionados ao ambiente de trabalho, significa que uma pessoa que é comprometida, responsável e que ama o que faz, ela não vai adoecer se ela estiver em um ambiente em que os recursos são suficientes às demandas. Igual o exemplo que eu dei do padeiro. Eu vou te dar a quantidade de farinha para você fazer o pão. Eu não vou te cobrar para você fazer mais com menos a qualquer custo. Né? E uma pizza. E se der, faz um bolinho de sobremesa também, entende? Então, é isso que a gente tem que tomar cuidado, senão nós culpabilizamos a vítima. O que eu ouvi de
Julgamento, eu nem falo pra vocês, mas um dos piores era assim, mas você... Ó, isso inclusive foi numa rádio que eu dei uma entrevista. E eu me lembro que a pessoa que tinha trabalhado comigo já no início da minha carreira falou, mas você sempre foi Caxias. Você sempre chegou na hora. Você sempre foi responsável. Ué, mas isso tá errado? Aí eu falei, mas isso é ruim? Desculpa, nós moramos num país com 13 milhões de desempregados. Chega de hipocrisia. Quantas vezes você que está aqui nos ouvindo já não se sentiu ameaçada do tipo, se você não fizer, tem quem faça? Puxa vida! Isso acontece muito. E no pós-pandemia, Isa? Então. Eu ouço isso dos meus pacientes que trabalhavam em times grandes, em equipes grandes, agora com times menores e o tempo inteiro. A gente até sabe, né? Instituições, infelizmente, grandes bancos, grandes montadoras, e eles ouvem isso. Você não quer? Tem quem faça. Né? E puxa vida, que coisa cruel. Por isso que tem que estar muito claro que a pessoa que vive a experiência do burnout, o burnout é multifatorial. Então, existem características do indivíduo, mas principalmente o ambiente em que esse indivíduo está é responsável por aquele desenvolvimento. Perfeito. Você me perguntar assim, Isa, mas eu tô vendo você fazer um monte de coisa. Você não vai ter outro burnout, né? Não. Porque hoje eu já sei os meus limites. Eu não abro mão do meu sono. Então, como que eu faço para não ter mais um burnout? Primeiro, vigilância constante. O que é vigilância constante? Consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer para a minha saúde. Primeira coisa. Segunda coisa, delego, peço ajuda. Outro dia, eu não sei o que eu fui fazer, aí eu não lembro com quem que eu estava também. Eu falei assim, olha, se precisar, eu peço ajuda pro porteiro para levar a Angelina na escola. Eu peço ajuda. Terceira coisa, definir os meus inegociáveis, né? Que é um pilar da produtividade sustentável, um movimento que eu levo para as empresas. Aí assim você vai equilibrando melhor as coisas. O que é negociável e inegociável na sua vida? Eu viro uma onça quando alguém quer... não, fica mais um pouquinho. Né? Amanhã você dorme, não, amanhã é fim de semana você dorme, não, meu filho, amanhã eu não sei nem se eu vou estar vivo ou não. Hoje, o meu inegociável, entende? Sabe o que eu gosto muito de você? Só que cada um tem o seu inegociável. Eu gosto muito, Isa, e admiro demais, tá? Que é uma coisa que eu confesso que eu ainda não consegui fazer, mas eu preciso e tenho trabalhado na terapia. Eu gosto muito da forma como você se relaciona com o WhatsApp. Porque você claramente... tem o seu horário de responder o WhatsApp. Porque assim, gente, é incrível. Você manda um WhatsApp pra Isa, eu acho maravilhoso. Maravilhoso. E você responde no teu tempo. Você não responde na hora que eu mandei, porque as pessoas têm isso, e eu sou isso, tá? Você me manda, eu me sinto na obrigação de te responder. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. Vamos trabalhar já? Vamos trabalhar já. E a Isa, gente, ela não tem isso, tá? Tô aqui contando pra vocês. Então, pros mais íntimos da Isa, ela coloca o limite, assim. Ela provavelmente deve responder imediatamente o marido dela, a cuidadora da Angelina, se ligarem da escola, mas aquilo que não é urgente, ela vai colocar pro sábado, pro domingo, aí ela responde. É isso que você faz? É assim, Ana. Quando você vai no mercado, tá lá escrito na porta, horário de funcionamento, das 6 às 10. Se você chegar lá às 11 da noite, você está descumprindo um contrato de tempo que está explícito, certo? Explícito, das 6 às 10. Se você chegar no banco às 4h30, você não entra. Você já sabe que o banco fecha às 4. Você sabe daquele contrato de tempo, por quê? Porque socialmente aquilo já está claro. Tá? Se você quiser na farmácia, a farmácia abre 6 da manhã. Você chegou lá às 5h30, o problema é seu. Você chegou lá às 5h30, tá escrito horário de funcionamento, 6, tá? Deu para pegar? Sim. Muito bem. O que está escrito na sua atualização de WhatsApp? Mostra para mim. Não, tá escrito só... Como eu tenho muitos pacientes, né? Tá, não, me conta o seu. Eu coloco assim, urgências médicas, uso pessoal. Para urgências médicas, entrar em contato, aí eu dou o telefone da clínica. Perfeito. Ok. Mas você consegue colocar isso em prática? Não. É disso que nós estamos falando, senhoras e senhores. No meu telefone está escrito assim, ó. Se for urgente, ligue, por favor. Verdade. Por que tem essa mensagem? Para que ninguém me cobre por um contrato que eu não assinei. Sim. Se for urgente, Ana, você vai me ligar. Perfeito. Mas, e não depois de
48 horas ou 24 horas, fala assim, ô Isa, você não viu minha mensagem e tal? Primeiro que pode ser que eu não tenha visto. Segundo, pode ser que eu tenha visto e tantas coisas aconteceram ao longo do dia que eu não consegui responder. Mas se for urgente, me liga. Liga. Tá claro? Outro dia uma aluna falou assim pra mim, Isa, o cliente me manda um pedido de orçamento às 9 horas da noite no Instagram. Eu falei, e o que você estava fazendo no Instagram às 9 da noite? Então, se você não definir os seus contratos de tempo com as pessoas com quem você presta serviço, ou se você é o prestador de serviço, vai virar uma zona. E aí, não há solução, não há remédio, não há anfetamina. Deus me livre, não faça isso. Pois é. Então, você tem que encontrar limite nesse mundo sem limites, ponto. E aí, Ana, nós que trabalhamos com saúde, eu entendo a sua preocupação quando você fala, você consegue colocar isso em prática? Não, mas se nós não nos cuidarmos, a gente não cuida de ninguém. Perfeito. Não, mas eu faço isso, não é que eu respondo na hora o paciente, eu respondo na hora grupo de amigas, eu respondo na hora besteiras, coisas de programação de família, coisa que eu poderia perfeitamente sentar depois e fazer, sabe? Então eu preciso. E o teu curso Produtividade Sustentável, eu acho maravilhoso que você fala isso, ainda não consegui pôr em prática, mas eu vou aprender. Tudo bem, ainda não, tudo é treino. O Bernardinho fala no meu livro, tudo que parece difícil é porque precisa de treino, né? E aí, assim, deixa eu ver aqui para onde eu vou levar a nossa conversa, porque senão eu posso ir para vários caminhos. Nós não temos educação de uso da tecnologia, né? Então foram muitos anos compartilhando informações por cartas, telegramas, aí você já sabia como era o rolê. Agora não. Então quando você manda uma mensagem para alguém, na nossa cabecinha, a pessoa está lá esperando você mandar algo. Não, ela está ocupada também. Sabe? Ela pode estar numa situação, inclusive, bem perigosa, bem desafiadora. E outra coisa que eu percebo, Ana, trazendo assim já até um que fazer, então, a partir de agora, é pedir menos desculpa. A gente pede desculpa o tempo inteiro para pessoas que você nem conhece. Ai, desculpa, eu não te respondi porque eu estava fazendo tal coisa. Para! Porque você precisa poupar a sua energia para não ter burnout, para não ser agressivo com quem não deve. Então, você precisa poupar a sua energia. Como que a gente poupa energia para prevenir o burnout? Primeiro, estabelecendo limites. Segundo, parando de pedir desculpa e tendo os critérios de... Não é importância de que a pessoa é mais importante do que eu. Não, mas é de tempo. Né? Se você me falasse assim, Isa, vou gravar um podcast e aí assim, assado, quero você. Opa, então deixa eu ver o que eu consigo remanejar. Agora, se não há uma data que o mundo vai acabar, não, gente, o mundo não vai acabar. Então, vamos reorganizar. Ana, se você disser sim para alguém e se colocar em risco, tá errado. A gente hoje, quando eu estava vindo para esse podcast, a gente falou, hoje é prova de amor você se deslocar, voltar a se deslocar em São Paulo para qualquer compromisso, porque é 1 hora para ir, 1 hora lá e 1 hora para voltar. Então são 3 horas. E aí você está dividindo o seu tempo com outras pessoas, por isso tem que ser feito com responsabilidade. E, aliás, eu queria aqui, então, aproveitar e fazer um agradecimento que vai ficar gravado, registrado, Isa, porque assim, a Isa, gente, ela mora, porque aqui a gente está em Perdizes, a Isa mora do outro lado da cidade. Você também mora longe. Eu também moro longe, mas eu passo aqui o dia todo. Essa mulher com esse tanto de compromisso, esse tanto de importância, veio até aqui, tá certo? 1 hora de trânsito para gravar, para voltar, para pegar a Angelina, enfim. Isa, eu queria te agradecer demais a sua tua disponibilidade. Já acabou? Eu queria, olha, eu tô tranquila, mas eu tô respeitando o teu horário, porque eu sei que você ainda vai voltar a atravessar a cidade. Eu queria que você deixasse aqui, infelizmente, eu adoraria ficar aqui a tarde toda com você, mas eu queria que você deixasse aqui, Isa, uma mensagem para todo mundo que está assistindo como, então, já que a gente falou de vigilância, já que a gente falou de contratos de tempo, eu entendo que o que permeia tudo isso é a nossa capacidade de impor limites e de dizer não. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem de como a gente pode dizer não sem sentir culpa. Autoconhecimento. Dá para comprar? Não. Dá para pedir para vir da China? Também não.
né? E por isso que pedir ajuda é fundamental. A gente se desequilibra sozinho, facinho. Mas para se reequilibrar, a gente precisa de ajuda. E pode ser de terapeutas, neurologistas, psiquiatras, médicos. Não importa, eu vou repetir. A gente se desequilibra facinho, sozinho. Mas na hora de você retomar o seu equilíbrio, o seu ritmo adequado, você vai precisar de ajuda. Então, a primeira coisa é aceitar ajuda para o processo de autoconhecimento. Depois disso, Ana, o não fica muito mais fácil. Uhum. Muitas pessoas, como é que eu vou dizer não, então, sem sentir culpa? Outro dia a Gabriela Prioli chegou numa situação e eu fiquei impressionada porque ela falou, olha, você que me ensinou, você no caso sou eu, tá, gente? Maravilhosa. Você que me ensinou a sentir menos culpa, né, a não responder as pessoas. Então, primeiro é isso, autoconhecimento. O que é coerente na sua vida? E o que é inegociável? Se você não tiver clareza nisso... O que faz sentido? Como é que você o que vai está dizer alinhado não? com o teu propósito? Então, nessa dinâmica do não, existe... Primeira coisa, autoconhecimento, para você ter autorresponsabilidade. A partir disso, fazer perguntas antes do sim. Primeiro, perguntas para você. Isso que essa pessoa está pedindo é importante para mim ou para ela? Isso é urgente para mim ou para ela? Se eu disser sim, eu vou me colocar em risco? Não, tá tudo bem. Aí outras perguntas. Quando eu posso dar resposta? Qual é o prazo? Tem outras pessoas que podem me ajudar. Se você não lembrar de nada antes de dizer um sim, pede para ir no banheiro. Mas saia daquela situação que você está se sentindo pressionada em ter que responder. Vai no banheiro. Dá uma respirada. Faz um xixi, enfim, o que você quiser. E volta. E aí sim você vai dar a resposta. Se for sim, ok. Responsabilidade sua dizer sim. Porque muitas vezes a gente enche a agenda com compromissos que não são nossos. Destrói a nossa energia fazendo coisas que não são a nosso favor. Depois eu vou botar a culpa em quem? Não tem. Isabela, mas eu não posso dizer não. Vou repetir. Vida é uma só. Aí o que eu vou dizer antes do não? Obrigada, mas dessa vez eu não consigo. Olha, esta oportunidade eu infelizmente não vou poder aceitar, mas conta comigo para a próxima. O que as pessoas vão pensar? Não sei, não me importa. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma vai pensar da sua maneira. Eu estou preocupada com a sua saúde. A minha responsabilidade em estar aqui com você, e eu gosto muito de falar isso no livro, a nossa responsabilidade com o tempo das pessoas. Então, quem está conosco até aqui, obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. Você escolheu a gente. Uhum. E ao escolher a gente, você está escolhendo não fazer outras coisas. Então, uma baita responsabilidade nossa. E aí, Ana, então, ficou claro a questão para não dizer não? Autoconhecimento, autorresponsabilidade e treino. Perfeito. Perguntas antes do sim, palavras mágicas se tiver que dizer não, pronto. Perfeito. Agora, tem uma questão do burnout, já que, né, o seu momento aqui de educação em saúde de prevenção ao burnout. A classificação do burnout é o esgotamento físico e mental associado ao ambiente de trabalho com estresse que não foi gerenciado. Ponto. Uhum. Eu, Isabela, depois do que eu vivi, eu cheguei à conclusão que o burnout é a ausência de si mesmo. Acho isso incrível que você fala. Por quê? Porque você está tanto para os outros, tanto para o trabalho, tanto para as metas, que você não está para si. Então, se eu não posso fazer 2 coisas ao mesmo tempo, nem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se eu estiver demais no trabalho, eu estou de menos na minha vida. Perfeito. De novo, vamos voltar com o Papai Noel. Existem períodos da nossa semana, do nosso mês que são mais intensos e que aí a família, se tiver diálogo, vai entender quando você está demais no trabalho. Quando você voltar e estiver mais com a sua família, a coisa ela se equilibra. Uhum. O problema é quando essa distância fica muito longa. Então, não deixe essas distâncias ficarem muito longas. Por isso que o equilíbrio dinâmico é não deixar para as férias o descanso, porque as férias podem não chegar como aconteceu comigo. E não deixar para o fim de semana o sono, né? Não. Aí é a sua área total. Se você quiser, a gente fala mais 1 hora sobre sono, porque quem dorme mal vive mal, ponto. Né? E não se recupera o sono no fim de semana. Rapaz, não se recupera o sono no fim de semana, né? Porque a pessoa fala, eu não dormi hoje nem amanhã. E depois de amanhã também não. Mas o sábado e no domingo eu vou compensar. Ó, regrinha de ouro. Outro dia onde eu tava, foi no podcast do Joel J, que ele falou assim, se você tivesse que dizer uma coisa, 5 segundos, durma. Você falou Falei, do Joel, olha, sim. Durma.
Mas como assim durma? Sim. A gente costuma dormir com o que sobra da nossa agenda. É óbvio que vai dar ruim. E aí, regra prática aqui, tá? Pra gente encerrar, senão eu não paro de falar. A sua agenda precisa começar a partir do seu tempo de sono. E não dormir com o que sobra da sua agenda. Aí não há saúde que resista. Entende? Perfeito, perfeito. E eu acho que essa tua disciplina, Isa, que você tem praticado, é o que está te permitindo manter todo esse sucesso que você está, né, tendo aí na tua vida pessoal, na tua vida profissional e com uma saúde mental que claramente, né, a gente consegue enxergar quando alguém está bem, quando alguém está feliz, né, quando alguém está presente, quando alguém está inteiro, e você promover essa educação em saúde e ajudar tantas pessoas no Brasil. Então eu vou aproveitar e agradecer 2 pessoas. Você por esse espaço. E uma outra pessoa que nós temos em comum, que é a doutora Camila Magalhães. Maravilhosa, um beijo! Né? Camila é minha psiquiatra e recentemente nós vimos uma situação e eu até brinquei com o doutor Arthur Guerra, falei assim, doutor Arthur, viu que sua aluna tá 100%, né? Porque minha saúde mental tá ok. O que isso significa na prática? Eu me estresso? Claro que sim! Mas eu sei com o que eu vou me estressar, por quanto tempo eu vou me estressar. Eu vivo dias corridos? Sim, mas eu também sei compensar no dia ou no dia seguinte. Então é parar com essa ilusão de que a vida de quem aparece aqui ou ali é perfeita. Não, tem situações bem desafiadoras. Mas com maturidade e consciência, você vai conseguindo equilibrar. E vai assumindo essa responsabilidade. Não tem outro caminho. Sabe, Ana? Então é uma jornada que pode começar agora para quem está nos ouvindo ou não. É uma escolha. Perfeito. Perfeito. E quem quiser mais de Isabela Camargo, te encontra no Instagram, no Isabela Camargo Real. Isabela com Z e 2 L's. Sim. E aqui o livro da Isa maravilhosa, Dá um Tempo. Aliás, eu queria aproveitar e fazer aqui uma meia-culpa terrível, porque no meu livro, e agora como ficam nossas emoções no pós-pandemia, a Isabela me deu uma entrevista maravilhosa. E aí, por um erro terrível ali, final de revisão gramatical, o Isabela com Z saiu com S. Eu fiquei mega, ultra chateada, mas logo mais vai sair a segunda edição e a gente vai corrigir, porque aquilo me deixou em frangalhos, mas tudo bem, minha amiga, acontece, né? Vamos usar esse exemplo? Imprevistos sempre vão acontecer. E eles sempre vão servir para nos prevenir, nos poupar de coisas maiores. Vou usar coisas aqui porque você mencionou a questão do nome, né? Claro. Isso acontece na nossa vida o tempo inteiro. Você se sentiu mal por uma coisa que você não teve tempo, controle. Total. Mas foi. Ainda bem que isso aconteceu comigo. Que temos confiança, temos liberdade, para que numa próxima situação isso não aconteça com alguém que não pode. E é sempre assim. Você que vai escolher se uma situação que você vai chamar de imprevisto vai ser um aprendizado ou vai ser um problema. Perfeito. E você viu que eu te falei, eu falei assim, Ana, surgiu aqui e tal. Normal. Sim. Ou você lida como normal. Meu Deus, agora é o fim do mundo. Não é, sabe? E é disso que eu falo. Eu me estresso? Claro que sim. Mas com as coisas certas, com a intensidade certa. Eu só não posso estar com fome, tá, gente? Porque quando eu fico com fome, eu fico uma onça. Traz um biscoitinho pra Isa, pelo amor de Deus! Ana, foi muito bom estar aqui com você. Até breve, tá? Obrigada, minha querida. Sucesso. Obrigada. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem. Isa, um beijo, minha querida. Obrigada. Obrigada. Até breve.